O último vídeo eu tinha falado sobre Vagrant e eu acabei não falando o que era nem como funcionava. Então, o Vagrant ele é uma ferramenta para fazer gestão de máquina virtual pela linha de comando. E vocês podem acessar ele pelo site vagranthub.com. E aqui basicamente tem detalhes de como faz para criar, para instalar ele, para usar ele, mas a operação dele é basicamente eu crio um arquivo de configuração e com ele eu mando subir minha máquina virtual. No exemplo que eu passei para vocês, ele já o arquivo de Vagrant para poder subir as máquinas que eu estou usando para testar já está lá, então vocês podem conferir no repositório, ok? Uma outra coisa que eu também não falei que eu tento evitar quando possível é a versão do Ansible, a instalação do Ansible, que eu basicamente estou sugerindo usar o pip, que é o gerenciador de pacotes da linguagem de programação Python, no lugar do pacote sistema operacional, porque às vezes eu não tenho a versão mais atualizada. Então, se você consegue usar o pacote da sua distribuição, pode ser que não esteja atualizado, mas também não tem problema. Os exemplos que eu estou usando aqui, a princípio, não são específicos para uma versão. Então, a versão que você tiver, ou a mais atualizada, deve funcionar normalmente. No vídeo de hoje, a gente vai iniciar o setup do nosso servidor Postgres usando o Ansible. E a ideia é de que a gente não encoste naquela máquina, a gente não faça nada na máquina virtual, a gente use Ansible para fazer o setup do início ao fim. Ok? Então hoje, nesse pedacinho de vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre instalação de pacotes e um pouquinho sobre o comportamento dos módulos do Yum no CentOS 8. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que editar o nosso playbook setup server que a gente tinha criado antes, e a gente vai fazer algumas mudanças aqui dentro. A gente vai primeiro adicionar o repositório do PGDG, que é o repositório oficial da comunidade Postgres, e depois disso a gente vai fazer a instalação dos pacotes. Então, vamos botar aqui, setup PGDG. Eu vou botar aqui, eu vou usar um módulo chamado package para instalar o pacote, assim como eu estou fazendo aqui embaixo. E daqui para frente, o nome do meu pacote vai ser a URL da internet. Essa URL eu vou conseguir copiar ela do site yum.postgresql.org. E aqui dentro eu vou na versão mais recente, eu vou nos exemplos usar a versão 12. Vou procurar aqui CentOS 8 e vou botão direito, copiar o link. E obviamente vou botar aqui dentro como a URL do meu pacote. Também eu vou botar aqui dentro que o estado desse pacote seja presente. Que, para lembrar, quer dizer que o Ansible tem que garantir que ele esteja instalado na máquina. Então, não tem problema de eu usar uma URL da internet, porque na prática ele vai baixar o arquivo e instalar local. Uma vez que eu tenho os pacotes, o meu repositório instalado, eu também preciso desabilitar um módulo do Yum que tem instalado. Agora no CentOS 8, mudou a maneira como os pacotes são instalados. A gente tem um conceito de módulos que a gente consegue definir pacotes que trabalham em conjunto. Então, se tem alguma coisa específica do sistema operacional que precisa estar chumbada naquela versão, o módulo vai garantir que uma vez que eu instale aquele determinado pacote, vai funcionar. E qual que é o, abre aspas, problema disso? O problema disso é que o pacote disponibilizado pela comunidade do Fedora não é os pacotes oficiais do PGDG. Então o que eu vou fazer vai ser desabilitar esse módulo Postgres para que com isso eu consiga instalar os pacotes normalmente. Se você não colocar essa etapa, isso não vai funcionar. Essa parte é muito importante. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que botar aqui no meu pacote, na minha tarefa aqui, eu vou chamar de disable Postgres modules. E vou colocar aqui uma tarefa, um módulo chamado shell. E esse shell basicamente vai rodar um comando num terminal. Ele vai chamar bash -c e o comando. Então, o que eu vou ter que rodar aqui dentro? DNF, que é o instalador de pacotes padrão do CentOS 8. Eu vou dizer que ele rode isso se tiver alguma confirmação que ele faça. Sem confirmar, eu vou dizer também que eu preciso de uma saída quiet, que não me interessa a saída. E também eu vou colocar módulo disable Postgres, que é o nome do módulo que eu tenho instalado ali dentro. Então, com isso, eu vou conseguir ter instalação do pacote do PGDG, desabilitar os módulos, e agora vamos fazer a parte da instalação dos nossos pacotes. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar aqui install Postgres.
Aqui dentro eu vou também usar uma tag package, mas aqui eu vou fazer uma coisinha diferente. Como eu vou instalar alguns pacotes, o que eu gostaria de fazer agora vai ser o quê? Eu vou usar uma lista deles, para não ficar repetindo todas as entradas uma a uma. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar aqui package name, vou chamar aqui de item, já vou, isso vai fazer mais sentido aqui dentro, state present, porque eu quero que ele esteja instalado, e aqui embaixo eu vou botar uma opção chamada loop, e com ela eu vou botar o nome dos meus pacotes. PostgreSQL 12, que é o pacote de instalação do cliente Postgres. Também vou ter aqui PostgreSQL 12 Server, que é o meu pacote que tem os binários para poder subir um servidor Postgres na máquina. E com isso, eu também vou botar o suporte LLVM. Então, vou botar PostgreSQL 12, LLVM JIT. Perdão, não é LLVM, sim JIT. Isso vai fazer a instalação dos pacotes para mim. Vamos fazer a execução deles aqui e ver se está funcionando. Eu vou subir a minha máquina virtual antes, porque eu não fiz. Então, eu vou matar ela. Ok, então uma vez que eu... ok, agora as minhas máquinas estão no ar, e o que eu vou fazer vai ser... Eu vou executar o playbook contra as máquinas. Então, esse é o meu playbook. Vou passar o meu inventário e dali pra frente botar o nome do meu playbook. Ok, agora que eu corrigi o problema das minhas chaves, eu vou executar aqui o meu playbook e vamos ver o que vai acontecer. Ele vai colocar na máquina, pegar dados delas, vai instalar o package do PGDG. Ok, agora nossa instalação terminou. Uma vez que os... Vamos logar na máquina para ver como é que ficou aqui. 192, 168, 50, 50, 41. Se eu digitar certo, funciona. Ok. E vamos dar uma olhadinha aqui. Isso menos. IP menos que a Postgres. E os nossos pacotes estão instalados, mas obviamente nosso servidor não está funcionando. Porque o que a gente fez foi basicamente instalar os pacotes e não subir o serviço. Então o que a gente tem que fazer agora é fazer duas coisas. A gente tem que iniciar o initdb para que a máquina tenha uma instância Postgres rodando. E a gente também tem que falar um pouquinho sobre a garantia de que sempre que eu executar os meus playbooks, eles sempre vão executar sem falha. Então vamos lá. Vamos corrigir aqui a questão do initdb que ficou faltando. Então o que eu vou ter que fazer aqui dentro? Eu vou criar uma nova tarefa depois da instalação dos meus pacotes. Vou chamar ela de... Deixa eu dar um enter aqui para ficar bonito. Vou chamar essa minha tarefa nova de create Postgres Data Dir. E vou chamar aqui a execução do shell também. Então o que esse cara vai fazer? Ele vai lá no diretório usr pgsql 12 bin. A gente vai ter um cara chamado PostgreSQL 12 setup. E esse cara vai ter uma opção chamada initdb. E com isso, ele vai fazer a criação do nosso datadb também. Então, é muito importante que quando a gente faça a execução dos nossos playbooks, eles tenham essa garantia de que eles possam ser executados mais de uma vez. Então, eu já afirmo para vocês que quando a gente executar o initdb pela primeira vez, vai funcionar, mas a segunda vez ele vai falhar. Então, a gente vai corrigir isso assim que a gente mostrar o erro. Vamos lá. Vamos executar de novo o nosso playbook. Nota que, pelo fato de eu estar executando uma tarefa no shell, ele sempre vai executar ela novamente. Então, não importa, não tem teste, não tem nada. Então, eu fiz a execução do nosso datadir, tá aqui, create datadir. Se eu executar o mesmo playbook novamente, a execução do module disable do yum vai passar. Mas a execução do setup do initdb vai falhar, porque na prática ele já existe. Então o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se ele já está funcionando. Como é que a gente vai validar isso? A gente vai botar um novo teste aqui dentro. Antes da execução dele.
gente vai fazer o seguinte. Name, check if datadir exists. Esse é o nome do nosso teste. A gente vai fazer também uma tarefa no shell, mas não tem problema, essa tarefa vai poder sempre executar. A gente tem no mesmo lugar que a gente tem os binários do Postgres, a gente vai ter um utilitário que é o checkdbdir. Então a gente vai botar aqui PostgreSQL 12 checkdbdir. E a gente vai passar o diretório que ele está instalado por padrão. Esse diretório fica no var lib pgsql 12 data. O que ele vai fazer? Ele vai acessar o diretório, ver se tem um diretório de dados e vai retornar um erro caso ele exista. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar essa saída, que o shell retornar, jogar numa variável e a gente vai poder comparar se a saída dele se deu erro ou não. Se deu erro a gente roda. Se não deu erro, roda. Quer dizer que o programa entendeu que não existe, que não existe datadir, então é seguro rodar. Mas se tiver erro, a gente vai fazer um skip nessa criação do datadir, porque não é mais necessário. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar register e nós vamos botar aqui como datadir check, que essa vai ser o nome da variável que eu estou criando. E também eu vou botar uma opçãozinha chamada ignore errors e vou botar como true. E por causa desse ignore errors, o que vai acontecer? Esse programa vai falhar quando ele tiver o datadir. Então a gente vai dizer para o Ansible, cara, esse programa pode falhar que não tem problema, tu pode seguir rodando os outros. Então o que a gente vai botar no final aqui dentro? A gente vai colocar que uma condição que a minha variável datadir check.rc, que é o return code, seja igual a zero. Assim, aliás, seja diferente de zero, né? Não dê erro. De zero. Assim ele vai entender que ele pode que só vai executar esse cara quando a saída dele for diferente de zero. Vamos executar de novo e ver como é que fica. Então nota que uma vez que eu fiz a execução aqui do datadir, ele executou e ele deu um skip porque o meu datadir já existe. Para finalizar, a gente vai usar uma tag chamada systemd, um módulo chamado systemd para garantir que o meu servidor Postgres vai estar no ar. Então o que a gente vai ter que fazer aqui dentro? A gente vai botar no final aqui, depois do tal datadir, a gente vai botar uma nova tarefa, que vai ser start Postgres. E a gente vai ter um cara chamado systemd. A gente vai botar name, que vai ser Postgres 12. E o state dele vai ser started, que a gente quer garantir que o serviço esteja iniciado. Vamos executar de novo. Então até então deve seguir rodando. Até o final, vai testar, vai subir o banco e o banco vai estar no ar. Então, só conferindo, o banco vai estar no ar. Se eu logar em uma das máquinas, eu vou logar aqui na 42, a gente vai dar um sudo systemctl status PostgreSQL 12. Systemctl status PostgreSQL 12. Deixa eu ver que ele está rodando. Então com isso a gente vai encerrar o nosso vídeo de hoje, fazendo essa primeira instalação. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre editar os arquivos de configuração e definir até templates para eles. É isso aí. Valeu, até a próxima.